podem dizer: somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se os seus mestres distorcem escrevendo mentiras? Queridos, fiquem muito atentos. Nossos filhos, nossos jovens, nós adultos, nós estamos envolvidos num tempo muito difícil. Mas se o Senhor nos chamou para esse tempo, se Deus nos levantou neste tempo, é porque é neste tempo que nós, em nome de Jesus, havemos de vencer. Mas volte-se para a verdade. Voltem ao primeiro amor. Agora eu quero levá-los a Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Agora eu quero levar vocês a pensarem sobre como muitas vezes o nosso coração se endurece, se torna incrédulo, sem nos darmos conta. A partir do verso 30 de Marcos, capítulo 6, nos é contada a primeira multiplicação dos pães. Quantas vezes os evangelhos registram a multiplicação de pães? Quantas vezes Jesus multiplicou pães? 2 vezes, né? Registrados aqui? Sim ou não? Aí, a partir do verso 30, vai falar sobre a multiplicação dos pães. Essa é a primeira. Vamos lá. Os apóstolos tinham voltado, de uma missão. Os apóstolos voltaram da sua missão, contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado, e Jesus disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco? Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Fica a lição aqui para vocês, viu, meus irmãos? Tem tempo para tudo na vida, inclusive para descansar. Jesus Cristo chamou seus discípulos para ir para um lugar à parte, para eles descansarem um pouco e até comerem. Então, saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ou seja, a vontade de ficarem sozinhos não deu em nada, Ficou só na vontade mesmo. O povo corria atrás de Jesus. E então, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já é tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Olha aí, Jesus organizado, senta em grupos, não é bagunça, não é confusão, não é um monte de esfomeado correndo atrás de um pedaço de pão, Jesus disse: organiza. Como é que está a sua casa? Organizada? Como é que está a sua vida? Organizada ou uma bagunça? Ninguém sabe onde tem nada, uma confusão. Misericórdia, repreende esse espírito, Jesus. Mas ele diz ali para o povo ficar reunido em grupos. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Bonito, O céu é ordem. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo, atentem para isso aqui também. À medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que os discípulos os distribuíssem ao povo. Meu marido até fala assim: será que o pão se multiplicava entre Jesus dar para os discípulos ou dos discípulos
para a multidão. Atentem para uma coisa. Deus tem uma mensagem para a igreja e a igreja distribui para o mundo. A igreja recebe, Israel recebe e entrega a mensagem ao mundo. O pão da vida nos é dado e nós somos enviados para multiplicar a palavra em meio ao povo, em meio à multidão. Se a igreja se perde a multidão. Se não é recebendo de Jesus para entregar, quem alimentará uma multidão faminta? Quem ensinará uma multidão faminta a adorar ao Senhor? Quem ensinará a multidão sobre os mandamentos do Senhor? Quem ensinará a multidão sobre a volta de Jesus? Quem ensinará a multidão sobre graça e lei? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só tem uma igreja que ensina graça e lei. Só existe um ministério que ensina graça e lei no mesmo lugar, na mesma mensagem, graça e lei. Todos os outros ministérios ensinam a graça, mas não ensina a lei. Pelo contrário, despreza a lei. A igreja adventista não é uma igreja comum. Esse movimento espiritual na terra não é um movimento espiritual qualquer. Você não está num lugar qualquer, ouvindo uma palavra qualquer. Você está num lugar que tem compromisso com a lei e com a graça de Jesus Cristo.